Um amigo. Ensinamentos de um yogi. Eu sou um amigo. Do meu coração ao seu coração, que a paz, alegria e unidade sejam a sua verdade. Irmãos e irmãs na humanidade, eu venho entre vocês para explicitar e completar o que eu já disse, em várias ocasiões, sobre o coração, sobre o que ele é e sobre o que ele não é. Através das palavras que eu vou esculpir e lapidar, nós vamos juntos percorrer, pelas palavras e pela vibração, o que é o coração. Eu espero também hoje fazê-los, todos aqui presentes, participar. De fato, envolvendo esse assunto tão vasto e que cada ser humano compreende e vive, é indispensável que aqueles que lerem tenham as respostas às questões que eles mesmos se colocam referentes ao coração. Assim, portanto, antes de lhes dar o que eu tenho para emitir, eu vou, em um primeiro momento, ouvir as suas questões referentes ao coração, aquelas que chegam espontaneamente a vocês, aquelas que são reportadas à sua consciência, quando vocês evocam em si a palavra coração. Podem ser também afirmações, para vocês, do que é o coração e que afloram, do mesmo modo, na sua consciência. É deste modo que hoje nós iremos conduzir o que eu tenho que dar a vocês. Então, caros irmãos e caras irmãs, eu lhes dou a palavra. Questão: no triângulo do coração, como se articula a ponta is em relação às duas outras pontas? Então, é necessário partir, primeiro, de uma série de eventos ocorridos cronologicamente. Vamos então recolocar isso de maneira mais precisa, em um desenrolar temporal para vocês, mas também atemporal para aqueles que decidiram hoje viver esta transformação, porque a realidade que os fez viver Miguel através das núpcias celestes imprime-se, obviamente, a cada instante e não é dependente de um instante passado, mas de um instante que se vive a cada tempo. Então, a primeira das etapas das núpcias celestes consistiu, através de 12 vibrações, integração das 12 virtudes, em dar um impulso nos 7 chakras essenciais e nas 5 novas lâmpadas chamadas de 5 novos corpos, tendo sido objeto, desde aquele tempo, de vários desenvolvimentos da minha parte, referentes ao Yoga da Verdade. Em meio a essas novas estruturas, apareceram pontos de vibração e pontos de consciência tendo permitido sucessivamente viver um coroamento, o desvendamento da ilusão luciferiana e a revelação do coroamento, na cabeça, pela cruz da redenção, tornados possíveis, em 2 etapas sucessivas, aí também, temporais e fora do tempo, iniciadas, desta vez, pelo arcanjo Metatron. A revelação, primeiramente, das chaves metatrônicas, ligadas, como sabem desde então, além mesmo da pronunciação do Od, In, Is, Al, silabário original, onde se encontram os 4 pilares e o centro. Cada um dos pilares está ligado, como sabem, a cada um dos novos corpos em ação atualmente. Entre aqueles que viveram o coroamento e a redenção permitiram revelar os 4 cavaleiros e, portanto, a presença de 4 triângulos presentes na cabeça, triângulos em relação direta com a civilização dos triângulos. Esta civilização dos triângulos, pertencente à 24ª dimensão, é procedente diretamente dos 4 viventes ou 4 elementos ou 4 Ayota Kodesh. Cada um dos 4 pilares ou cada um dos 4 elementos porta uma vibração específica e que sustenta toda a organização da vida, mesmo na dimensão dissociada em que vocês estão, ilustrada, desde o átomo até o seu DNA, pelo que é chamado de 4 bases presentes na hélice do DNA, adenina, citosina, guanina e timina. Esses triângulos possuem a característica de terem, para o Yin e o Is, lateralmente à sua cabeça, chamados pelo arcanjo Anael de Ikinunk, a ponta para cima. O triângulo ligado ao Alfa e ao Ômega I, em particular, a Eliode, portanto, a Ode, é um triângulo com ponta para baixo. A orientação dos 2 triângulos era, inicial e originalmente, 2 triângulos com ponta para baixo, refletindo a fecundação da matéria pelo espírito que foi retirado desta matéria por uma série de fatos históricos que aconteceram há muito tempo, tendo privado o ser humano, tendo isolado da sua consciência unificada,
isolando em uma realidade projetada e não mais na verdade vivida. Desde pouco tempo vocês não estão sem ignorar que algumas reversões já ocorreram. Uma dessas reversões consistiu, há poucos dias, em permitir a reversão do que foi chamado, inicialmente, de triângulo do fogo, com a ponta para cima, que é um triângulo do fogo prometeico e luciferiano. Ele foi, portanto, invertido, permitindo, novamente, ao fogo descer na matéria, reconectar com a consciência dissociada, a fim de fecundar, pelo espírito, pelo fogo, a matéria. Essa reversão ilustre precede uma série de reversões que deverão ser vividas, de maneira sucessiva, em vocês como sobre este planeta, permitindo-lhes, pelo que foi chamado de alquimia, a fusão ou alinhamento das três lareiras, o retorno à sua triunidade e, portanto, a sua unidade. Essa reversão e esse retorno à sua triunidade é estabelecido no interior, em um quadro específico denominado ALODINS. Vocês constatam então que, vibratoriamente, os três triângulos, o da cabeça, o do coração e o do sacro, têm, doravante, para aqueles que transformaram, uma ponta dirigida para baixo. Os três triângulos, deslocados, um em relação ao outro, mas tendo todos a ponta para baixo, é o sinal específico da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres da Luz. É também o símbolo da unificação de um corpo dimensional com o conjunto das outras manifestações dimensionais unitárias, ressoando segundo a dimensão em que vocês se encontram, segundo a sua dimensão de origem e a sua origem estelar. Uma tripla origem, uma triunidade denominada, no seu mundo, Cristo, Maria e Miguel, refletindo e desvendando a sua tripla unidade original. Esta triunidade e tripla unidade original refere-se ao corpo dimensional no qual vocês estão hoje. Refere-se, em segundo lugar, à sua origem dimensional que é o seu lugar de vida nos mundos unificados e, enfim, à sua origem estelar, firmando, assim, a sua origem de fogo. Cada consciência manifestada nos multiversos e nas multidimensões tem, portanto, uma tripla filiação, além das origens ligadas às linhagens espirituais. Esta tripla filiação remete diretamente à sua filiação dimensional, dimensão em que vocês estão estabelecidos, em unidade e em verdade. O corpo dimensional no qual vocês estão estabelecidos, em unidade e em verdade. E, finalmente, a origem estelar na qual vocês estão estabelecidos, em unidade e em verdade. Esse triângulo fusionando ao nível do coração vai despertar, em vocês, o triângulo do coração, além da coroa radiante do fogo do coração e do fogo do éter. Esse triângulo se manifesta por um selo, no sentido mais nobre, permitindo-lhes, quando chegar a hora, transferirem-se ou transladarem-se ao seu estado de ser, ou seja, restabelecerem a sua dimensão original que, como sabem, não é esta dimensão na qual vocês estão projetados. Assim, o restabelecimento dos três triângulos no mesmo sentido reflete, de algum modo, a triplicidade das irradiações que vocês recebem, a triplicidade do que é reativado em vocês e ilustrado pela vibração e pela ressonância Cristo, Maria Miguel. A realização do Si, assim como defini e desenvolvi, é uma passagem que permite, desembaraçando-os e passando pela porta estreita, voltar a fechar a porta de retorno à personalidade e, portanto, para vocês, a dissolução total da terceira dimensão, permitindo-lhes reencontrar a sua origem dimensional, a sua origem estelar e, ao mesmo tempo, a sua dimensão onde a sua vida vai se estabelecer. Assim, a vivência e o despertar, vividos atualmente, aos quais procura-se opor uma série de antagonismos presentes na personalidade, que quer existir apenas através dela mesma e, sobretudo, não fora, vão levá-los a uma vigilância a cada instante, no que eu defini como atenção, intenção, ética e integridade, permitindo-lhes, a cada minuto da sua vida, estarem bem centrados nesta nova triunidade. De fato, assim como os arcanjos revelaram, vocês são portadores, neste corpo, mesmo em carbono, da vibração de Cristo, da vibração de Maria e da vibração de Miguel. É o conjunto desta tripla revelação que permite, hoje,
levar a termo este trabalho vibratório empreendido agora desde quase 30 anos sobre esta terra. Vocês estão, de fato, nas etapas finais da realização do si e do acesso ao estado de ser. A distinção que eu estabeleci entre o ego e o coração, ou o ego e o si, é extremamente importante, porque ela lhes permite situar, pela própria vibração que vocês estabelecem neste corpo, neste templo, o destino provável do que vocês são, em consciência, além desta ilusão. É a isso que vocês devem vigiar. É nesse sentido que é preciso ter a sua casa limpa. É nesse sentido que é preciso inserir-se na realidade dos 4 pilares, da atenção, da intenção, da ética e da integridade, reconduzindo-os ao seu centro-coração, ou nono corpo. A realização de Miguel, a realização de Cristo, a realização de Isis ou Maria, no seu templo interior e no seu peito, destina-se a estabilizar, de maneira definitiva, ou a se estabelecer, de maneira definitiva, na vibração da sua consciência unificada triunitária denominada ao si, conduzindo, no final, ao seu acesso ao estado de ser. Trata-se, efetivamente, como disse e repetiu frequentemente o venerável mestre Ram Avanhov, de um problema de encanamento, de um problema de canais e de um problema de vibração, porque a vibração é o indicador indelével do seu próprio estado e nível, se aqui podemos dizer, de consciência, mesmo nesta ilusão. Aí está o que eu posso dizer, então, sobre esses 3 triângulos e as suas funções agora abertas e ativadas. Ativadas, de um lado, pela realização da Merkabah interdimensional, desde o mês de setembro e há menos de uma semana, ou exatamente há uma semana, pela reversão do triângulo luciferiano. Trata-se, portanto, de uma sequência lógica temporal ocorrida em momentos-chave da sua história, mas que todos e cada um, despertando-se hoje a esta verdade nova, podem percorrer por si mesmo além do espaço temporal histórico no qual isso aconteceu. Questão: quando a porta que passa do ego ao coração é fechada, é definitivo ou pode ainda ter idas e vindas? O vai e vem da consciência separada para a consciência unificada é constante. Contudo, desde a realização da Merkabah interdimensional e da reversão do triângulo luciferiano, é possível, a todos e a cada um, conectar, em verdade e em unidade, com esta Merkabah interdimensional e com o triângulo retornado. Assim, cada um pode, segundo sua atenção e sua intenção, desviar a consciência e a energia e, portanto, a vibração, para o lugar desejado. Vocês não estão sem ignorar e sem terem observado, por vocês mesmos, que o lugar onde vocês levam a sua consciência e a sua atenção, a energia e a vibração vão ao encalço dele. Dessa maneira, então, se, mesmo fora dos períodos estabelecidos pela própria Maria, vocês decidirem levar sua atenção sobre a coroa radiante da cabeça, no nível do coroamento, seja em um dos pontos ou em uma zona, instantaneamente vocês irão reativar a vibração. É o mesmo no nível do coração. Portanto, é você, e você sozinho, como nós sempre dissemos, quem decide se estabelecer ou não no coração. Assim, focalizando a sua consciência, primeiramente, se pudermos dizer, segundo a respiração dada pelo mestre Ram, hoje de maneira mais direta, levando a sua consciência sobre os pontos de ressonância de Cristo, Maria Miguel, você irá ao mesmo tempo imprimir o selo da triunidade e, ao mesmo tempo, fazer girar o triângulo que não é mais um triângulo, mas que se torna, naquele momento, a coroa radiante do coração, permitindo-lhe viver, em verdade, o fogo do coração e o fogo do éter. É você mesmo, portanto, quem decide esta ativação. É você mesmo que realiza isso, permitindo-lhe então viver as diferentes etapas, segundo a sua progressão que eu chamei de 7 Samadhi, indo de uma pressão dolorosa até etapas de alegria indescritível com as palavras. É, portanto, você mesmo que é o seu próprio mestre do seu próprio calendário. Da melhor forma possível que vocês realizarem a vibração, pela sua atenção e sua intenção no coração, melhor vocês irão selar definitivamente a porta e melhor lhes será impossível voltarem na personalidade. Lembre-se de que o coração é alegria, de que isso é alegria, de que o ego é sofrimento e medo. Assim, e tal como disse e repetiu Sri Aurobindo, progressivamente à medida que vocês se estabelecerem no coração,
vocês irão se aperceber, por si mesmo, de que vocês vão viver estados de pacificação importantes, onde não existe mais espaço para a separação. Justamente, quer dizer que não há mais espaço para o medo, não há mais espaço para a falta, não há mais espaço para o mínimo questionamento. O coração é evidência, o coração é radiância e o coração é alegria. Portanto, você mesmo, desde essas poucas semanas, quem decide colocar a sua consciência no lugar onde você deseja. É por isso que também é preciso estar vigilante sobre as utilizações abusivas que poderiam ser feitas desta Merkabah interdimensional, por exemplo, querendo transferir a consciência, única e exclusivamente, sobre o centro sagrado ou ainda sobre o centro da cabeça, correndo o risco então de fazer retornar o triângulo doravante unificado novamente para Lúcifer. É você mesmo e você sozinho, em última análise, quem decide ou não se colocar por si mesmo no seu próprio coração. É aí que pode atuar a sedução, no sentido material e sensual, e é aí que convém estar extremamente vigilante para recolocar-se, para reajustar-se no interior dos seus 4 pilares, na vibração triunitária, Cristo, Maria Miguel, permitindo-lhe facilitar o estabelecimento dessas novas vibrações, permitindo-lhe também realizar, nesse caso, o abandono à luz. Questão: como gira a coroa radiante do coração? Ela gira, efetivamente, de diferentes modos. A primeira etapa não é uma rotação propriamente dita, mas uma pressão existente entre o que foi chamado de chakras de enraizamento da alma e chakra enraizamento do espírito. Em um segundo momento, começam a aparecer alfinetadas vibrantes, ou no coração, ou seja, no centro do chakra do coração, ou na periferia do chakra do coração, bem além do chakra do coração, ou seja, esse círculo vibratório se estabelece entre os 2 mamilos. Isso passa, portanto, amplamente, o que é chamado de chakra do coração. Isso se tornou possível pela ativação do 9º corpo ou corpo de Samadhi. É quando há a conjunção e a reunião, por intermédio de um cordão de cristal de luz adamantina, existente entre o coração e o 9º corpo, passando também pelos chakras de enraizamento da alma e de enraizamento do espírito, que pode se estabelecer a vibração e a consciência desta vibração que conduz a um estado de Samadhi. Existem vários Samadhi, expressando-se por uma série de funcionalidades sonoras, correspondendo a sons diferentes percebidos, ou no ouvido esquerdo, ou no ouvido direito e refletindo a conexão, via Antakarana ou cordão celeste, com o seu veículo de estado de ser. Do mesmo modo que a Terra está conectada com o Sol, por um filamento elétrico, vocês se conectam por vocês mesmos, por este Antakarana, com o seu corpo de estado de ser. O objetivo é, portanto, tecer, literalmente, uma comunicação consciente permanente com esse corpo de estado de ser. Esta comunicação apenas pode ser estabelecida a partir do momento em que vocês estiverem estabelecidos no si, ou seja, na vibração ou, no mínimo, na percepção da pressão existente entre o chakra enraizamento da alma e o chakra enraizamento do espírito. É apenas a partir daquele momento que vocês vão perceber as modificações importantes no tipo de som percebido, em um ou no outro ouvido, ou nos 2 ouvidos, refletindo que uma conexão está efetivamente em andamento. Alguns de vocês devem, aliás, ter observado que a meditação das 19 horas, hora francesa, nas 12 estrelas, que é o serviço que vocês rendem à humanidade, acompanha-se de um som muito peculiar ao nível do ouvido. O som que vocês ouvem, naquele momento, é o som da Merkabah interdimensional. Ele é cristalino e profundo e muito mais amplo. Existe, portanto, uma série de frequências acústicas, no sentido sonoro e auditivo, existente ao nível dos ouvidos, refletindo ao mesmo tempo o progresso do seu Antakarana ou da sua conexão com o estado de ser, mas, também, o desenvolvimento da coroa radiante do coração. A um dado momento, esta vibração vai poder passar a coroa radiante do coração, gerando então um fogo importante, fogo que se transforma, além da sensação de cozinhar e de calor, pela agregação de partículas adamantinas, não mais somente no canal de cristal, entre o chakra do coração e o 9 grau Celsius Orpo, ou também ao longo do canal mediano da coluna vertebral,
mas na escala do corpo inteiro. Vocês criam assim um chamado, pela tensão e a intenção, de partículas adamantinas que vão então se precipitar no conjunto do seu corpo, dando uma espécie de crepitação, de vibração, extremamente rápida, de alfinetadas, percorrendo todo o corpo. Naquele momento, vocês estão quase estabelecidos, permanentemente, na vibração do fogo do coração. Eu não vou detalhar a totalidade dos samadhi possíveis porque é evidente que cada um deles se expressa por uma penetração, cada vez mais pronunciada, na sua própria esfera interior, fazendo-os regressar, literalmente, do mundo exterior, projetado, para o mundo real e, naquele momento, a consciência pode, literalmente, se expurgar desta densidade e penetrar o seu corpo de estado de ser, no Sol. Naquele momento, vocês estão livres, de acordo com as suas circunstâncias pessoais, para viajar no estado de ser. Questão: se não se tem acesso a todas essas informações, pode-se viver a abertura do coração? Cara irmã, alguns seres não têm absolutamente conhecimento das informações que eu lhes revelo. Eles vivem, no entanto, no seu canto, se pudermos dizer, o fogo do coração. Questão: quais são as relações entre o chakra do coração e o 9 graus Celsius Orpo? Existe, primeiramente, uma diferença topográfica. Existe, em seguida, uma diferença vibratória. É o 9 graus Celsius Orpo, o corpo de irradiação da fonte que permite o trabalho do chakra do coração, mesclado a esta vibração nova denominada coroa radiante do coração e que permite viver o que é chamado de fogo do coração ou fogo do éter. Naquele nível, o conjunto dos elementos que eu dei no Yoga da Verdade corresponde, inteiramente, ao que vocês ativam. Eu, aliás, desenvolvi a relação existente unindo, por um canal de cristal, o chakra do coração, no seu centro, e o que é chamado de 9 graus Celsius Orpo. O 9 graus Celsius Orpo que está exatamente no meio do chakra de enraizamento da alma e do chakra de enraizamento do espírito. O coração, tal como era representado, nas tradições, não era o verdadeiro coração. O coração, no sentido vibratório, está muito longe do que o que vocês chamam de coração-bomba. Assim como disse, eu creio, me parece, S.R. Aurobindo. O coração vibratório ou coração-consciência compreende ao mesmo tempo esta coroa de fogo que circunda o coração e dentro da qual se encontra o triângulo com ponta para baixo. Esse símbolo do triângulo, com ponta para baixo, inserido dentro de um círculo, está diretamente ligado ao que é chamado de Ayota Kodesh. É a conjunção do triângulo triunitário, presente no meio do peito, ao mesmo tempo que a coroa radiante do coração, que realiza esta alquimia específica que lhes permite fechar a porta do ego ou abrir a porta do estado de ser. Questão: o calor que podemos sentir no peito, propagando-se para a parte superior do coração, pode então corresponder à ativação do 9 graus Celsius Orpo? Inteiramente. Questão: o mental pode intervir na abertura do coração? Caro irmão, é necessário especificar o sentido desta questão. O mental, no sentido de desejo, jamais poderá abrir o coração. O desejo pertence, assim como sabem, ao corpo de desejo. Por outro lado, o que nós chamamos de atenção e intenção, bem além da vontade, permite dirigir a consciência e a percepção da própria consciência no chakra do coração, efetivamente. Mas, naquele momento, não é mais realmente o mental que age, mas o que eu chamaria de uma mescla de mental e de supramental. Pois, quando a atenção e a intenção são levadas ao coração, ajudando-se com suas mãos ou ajudando-se com alguns gestos que eu dei, em particular o Yoga da Unidade, vocês poderão focalizar a sua consciência muito mais facilmente sobre o coração. E, em última análise, apenas você, como sempre dissemos, é quem pode realizar esse basculamento, seja qual for a técnica que você empregar para lhe se ajudar. Quer seja a respiração ou o Yoga da Unidade, você vai, progressivamente, penetrar no espaço do seu coração, mas compreenda bem que não é um desejo, é simplesmente uma atenção e uma intenção, ou seja, o fato de levar a consciência a tal lugar ou sobre tal função, e não o desejo de ir, o que é profundamente diferente. Questão: no que consiste a ativação por atrito? O fogo por atrito nasceu de uma ideia de alguns seres no caminho espiritual que,
há mais de 150 anos tiveram a ideia de penetrar em algumas esferas vibratórias, a fim de criar um modelo mesmo na matriz de evolução, não permitindo sair da matriz, mas aperfeiçoar, de algum modo, esta matriz e, portanto, fazer perdurar na ilusão, porque eles estavam convencidos, eles mesmos, que eles poderiam realizar esta criação, desviada, para uma luz muito mais perfeita do que a existente nos mundos unificados. Isso gerou o que foi chamado de fogo por atrito. Esse fogo por atrito resulta de uma tensão, na personalidade e, infelizmente, do que se revelou ser o ego espiritual, levando a alma, pela vontade, a viver a abertura forçada do terceiro olho. Esta abertura forçada do terceiro olho não permite se juntar ao coração. Esses seres aprenderam isso às suas custas. A problemática essencial é que eles arrastaram em sua esteira uma parte significativa da humanidade dita espiritual ou na busca. O fogo por atrito não permite, e jamais irá permitir, aceder ao coração e ao fogo do coração. Esse fogo por atrito vai provocar a ilusão de uma realização, dando um conhecimento que pode ser perfeito e completo da matriz, mas que jamais permite escapar à matriz. Há, portanto, uma espécie de desenvolvimento ou de pseudo-evolução ocorrendo no interior de uma matriz, desta matriz, mas jamais permitindo dela sair porque, como nós sempre dissemos, o fogo por atrito não é o fogo do abandono à luz, mas, ao contrário, da resistência à luz. Na realidade, a partir do momento em que há a ignorância e incapacidade do ser para conectar com o seu próprio espírito, que, eu os lembro, está fechado no sol, o complexo corpo, a alma vai evoluir independentemente deste espírito e vai se fechar, ainda mais, em uma esfera de ilusão denominada fogo por atrito. Vejam vocês todo o desvio que existe através desse fogo por atrito. O fogo por atrito corresponde a uma destruição. Isso nada tem a ver com o fogo do éter ou com o fogo do coração, que é um fogo por fusão. O que estritamente nada tem a ver. Alguns seres, é claro, e ainda hoje, e mesmo nos próximos meses, estarão extremamente seduzidos, para não dizer entusiasmados, por esta ilusão, porque o fogo por atrito se desenvolve muito mais facilmente, pelo próprio fato da presença das partículas adamantinas, do que o fogo do coração. A sutileza, e isso foi desenvolvido muito longamente pelo arcanjo Anael, é a capacidade ou não para se abandonar à luz. Se não há abandono à luz, significa simplesmente que o ego está no controle e que o ego vai arrastar a alma para viver o fogo por atrito, ou o fogo luciferiano, cortando-o, ainda e sempre mais, da verdade que, eu os lembro, não é deste mundo, mas está no sol, no nível do seu espírito e do seu estado de ser. Lembre-se de que o corpo de estado de ser, o corpo de Samadhi, quando vocês alcançam este estado de realização do si que os leva ao estado de ser, vocês são um, indivisível, inteiro, unitário na alegria, coisa que jamais irá proporcionar, jamais, o fogo por atrito. No fogo por atrito existem intervalos de exaltação, dando a ilusão da luz, mas jamais sendo estabilizada. Além disso, no fogo por atrito, a sua vida está sujeita, cada vez mais, à lei de karma e, portanto, à lei de ação, reação, e de modo algum à lei de ação da graça. No fogo por atrito não há liberação, há confinamento, há densificação, enquanto que, no fogo do coração, há liberação e leveza e ação da graça. São dois mundos totalmente opostos e duas consciências totalmente opostas. Mesmo se alguns seres puderem apresentar a máscara do fogo do coração, isso não pode se manter, porque o fogo por atrito vai impor o seu caminho. Quando esse fogo por atrito se manifestar no nível do triângulo luciferiano ou unicamente no nível dos chakras inferiores. Questão, e alegria, como indicador, que mostra a diferença entre os dois. Inteiramente, o fogo por atrito pode dar a impressão de um rigor, pode dar a impressão de uma sedução, pode dar a impressão da luz. O fogo do coração dá uma alegria, dá algo de muito mais estável. A qualidade da irradiação não é, efetivamente, a mesma. Quem vibra e percebe as vibrações, mesmo prânicas, não pode se deixar enganar por muito tempo. O mental pode ser enganado pela aparência e pela sedução, mas ela não pode, em caso algum,
Se deixar enganar por muito tempo, para aquele que busca a verdade do coração. O fogo por atrito pode empregar, frequentemente, palavras extremamente sedutoras. A persuasão é extremamente forte. Vocês já viram o arcanjo Miguel, ou qualquer outro arcanjo, um de nós, fazer ato de persuasão frente a frente de vocês mesmos? Nós sempre dissemos que vocês sozinhos podem abrir o seu coração. Jamais nós os persuadimos do que quer que seja, de outro modo a não ser pela própria vibração. Nós não desejamos fazer de vocês adeptos, nem neófitos. Nós, apenas, desejamos simplesmente, do fundo do nosso ser, que vocês se tornem os seus próprios mestres. A distinção é, me parece, crucial. Em um caso, instaura-se uma relação de dependência a algo de exterior. No outro caso, nós buscamos criar uma situação de independência e de mestria. Reconhecer-se-á sempre a árvore pelos seus frutos. Agora, nós concebemos perfeitamente que alguns seres humanos têm a necessidade de se submeter, como sempre, a uma autoridade exterior. Questão: uma emoção que queima, no nível do coração, corresponde a um fogo por atrito? Absolutamente não. O fogo por atrito não pode se manifestar no nível do chakra do coração. Mesmo se o fogo que você sentir como queimando se estabelecer no coração, em nenhum caso é um fogo por atrito. Isso se chama o fogo do coração. O fogo por atrito, por definição, pode apenas se estabelecer nos dois extremos, mas jamais no coração. Os seus adeptos, aliás, jamais percebem a vibração do coração e jamais poderão, por consequência, senti-la, enquanto aderirem a esses princípios e a esses preceitos. Questão: esta queimação corresponde à destruição desta emoção, uma dissolução do corpo de desejo, no corpo de estado de ser, já que o se é exatamente o inverso de uma emoção. Questão: como discernir o que releva da alegria do que releva da exaltação? Cara irmã, não há o que discernir. O discernimento pertence, de maneira irremediável, ao ego espiritual. O estabelecimento na alegria não é uma exaltação, mesmo se, por vezes, a personalidade possa dela se servir. Naquele momento, o fogo se torna um fogo que eu chamaria de espada da verdade, que virá cortar a ilusão, por vezes de maneira muito violenta. Cristo dizia, ele mesmo, que não tinha vindo trazer a paz, mas a espada da verdade. Quem estiver estabelecido no si pode utilizar o fogo para cortar o que não é do fogo da verdade. No entanto, eles estão na exaltação. A exaltação faz parte da sedução. Não há o que discernir, porque o discernimento é mental e intelectual, como sempre. Há que perceber a vibração real que é emanada por uma situação ou por um ser. Obviamente, se o mental tomar conta, vocês serão sistematicamente enganados, porque vocês irão tomar uma exaltação ou uma sedução pela alegria do coração. Mas, se vocês mesmos estiverem estabelecidos na alegria do coração, esta questão não tem qualquer sentido. Questão: podemos ter dificuldade para sentir a sua vibração e a vibração do outro. Naquele momento, as pessoas que se encontram, segundo este contexto, devem viver essa experiência da falsificação. Vocês não podem discernir, pelo mental ou pela intuição, o que releva do fogo por atrito, do que releva do fogo do coração. Apenas quando vocês mesmos se estabelecem no coração é que vocês não podem ser enganados, seja pelo que for, porque, naquele momento, na sua verdade cardíaca, vocês sabem instantaneamente, de maneira direta, se quem está à sua frente faz o jogo do ego ou toca a partitura do coração. Não é um discernimento nem uma discriminação, é uma realidade vibratória. Agora, se um ser se deixar abusar e se deixar enganar, é que há, através desse fogo por atrito, que compreender e superar, que integrar uma série de erros. Ele irá fazê-lo ou ele não irá fazê-lo, mas isso é o caminho e é a liberdade dele. Enquanto houver vontade de discriminar, pelo mental ou pela intuição ou pela percepção vibratória, quem não estiver estabelecido no coração, isso estritamente de nada serve, porque isso se remete, de maneira inexorável, à dualidade. Existe, em meio a essas escolas, em meio aos adeptos desta boa vontade, um número incalculável de seres humanos que têm bom coração, no sentido mais nobre. O bom coração não é o fogo do coração. Ele ainda está colocado em uma dualidade bem, mal. Agora,
Se for o caminho desses seres, então, que lhes seja feito segundo a sua fé e segundo a sua vibração. Vocês não têm que desempenhar, nesse caso, o papel de salvador ou de socorrista. Cada um vive o que é para viver, especialmente durante este período, com relação ao que ele quiser. Quem vive a alegria pelo fogo do coração compreende instantaneamente o que vive, porque vive isso. E quem vive a mesma coisa percebe também, instantaneamente. Questão: esta alegria pode se perder? Tudo depende se a porta do ego está fechada ou não. Nos primeiros estágios e nas primeiras fases, vocês oscilam entre a consciência do ego e a consciência do si. É justamente passando e repassando de uma a outra que vocês podem fazer a diferença entre o que é alegria e o que é a ausência de alegria, entre o que é vibração no coração e o que não é mais a vibração no coração. É atuando nessas experiências que vocês vão viver o impulso da alma e do espírito para se estabelecerem na vibração da alegria, do fogo do coração. Em um determinado momento, não há mais possibilidade de desviar desse fogo do coração para um fogo inferior ou um fogo superior, porque, naquele momento, vocês estão firmes e estabelecidos. A partir do instante em que a coroa radiante do coração for percebida e, sobretudo agora, quando ela estiver acoplada ao triângulo Cristo, Maria Miguel, é muito difícil, precisaria realmente decidir, por um pacto da personalidade, recair no ego. O primeiro dos indicadores a aparecer, na sua vida, quando vocês perdem a vibração, será simplesmente que a alegria não existe mais e que a sua vida não vai mais se desenrolar segundo a fluidez da unidade, mas na dificuldade e na resistência. Questão: poderia desenvolver sobre o que a graça. A graça é o instante em que vocês passam no fogo do coração e na unidade. Naquele momento, vocês experimentam alegria total em que nenhuma emoção, seja sua ou que venha do exterior, pode afetar o seu estado. A graça faz com que a sua vida se desenrole, justamente, segundo o princípio da fluidez, da unidade e da facilidade. Todos os eventos e os encadeamentos da sua vida ocorrem em perfeita sintonia e em perfeita sincronia. Nenhum esforço é necessário para obter seja o que for. Não há, aliás, mais desejos. Simplesmente o que é necessário para a sua evolução e a sua transformação, para o estabelecimento do seu fogo do coração, que acontece de maneira natural e espontânea. O universo e a inteligência da luz atendem à totalidade das suas necessidades, no que diz respeito a todos os setores da sua vida. Isso corresponde, inegavelmente, à frase de Cristo: será que o pássaro se preocupa com o que ele vai comer amanhã? Enquanto não houver esta confiança, não há graça. A vibração do fogo do coração é a vibração da unidade. Esta graça, esta confiança e esta verdade, esta unidade e esse fogo. Nada pode ser escondido àquele que tem o coração aberto. Obviamente, quem está na personalidade vai crer que pode mentir impunemente. Vai crer que ele vai poder portar a máscara do ego sem que outro a veja, o que é o próprio princípio da consciência egotista e separada. Aquele que vibra o fogo do coração sabe de tudo, instantaneamente. É isso a graça. Não temos mais perguntas. Agradecemos. Irmãos e irmãs da minha humanidade, gratidão pela sua escuta e pela sua presença. Que a paz e a alegria da unidade os acompanhem. Eu lhes digo, certamente, até breve. Para continuar nessa área e nessas vibrações. Eu lhes digo até muito em breve.